Gente, vamos lá agora falar um pouco sobre literatura, né? Já temos praticamente data marcada para o Enem, né? Pode-se dizer que temos aí pela frente pouquíssimo tempo e é interessante a gente focar, já que o foco é no Enem, naqueles autores, naqueles momentos literários que possam ser abordados, já que a gente percebe que essa prova tem se tornado a cada ano mais conteudista. Então vamos falar sobre a segunda geração do modernismo aqui no Brasil, né? Trazendo um pouco do contexto e trazendo também os autores que fazem parte desse panorama. Então vamos iniciar a nossa abordagem, né? Falando sobre o que aconteceu de mais importante, né? Neste momento, né? É o momento que a gente diz que é a segunda fase, que vai de 1930 a 1945 e tem como marco inicial a publicação de alguma poesia do escritor, né, poeta Carlos Drummond de Andrade. E depois a publicação do engenheiro pelo escritor Haroldo de Campos, e a gente percebia que o mundo ainda sofria depressão econômica causada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então a gente viu que o pré-modernismo começou lá em 1922 e desde essa época que a gente disse que não havia uma escola literária com o pré-modernismo, mas posteriormente a gente já viu que de fato aconteceu o modernismo com muitas inovações tecnológicas, muitas desconstruções daquilo que se considerava literatura. Então vamos lá. Então, primeiro, durante esse colapso no sistema financeiro mundial, houveram paralisações de fábricas, falências bancárias, desemprego em massa, fome e miséria eram constantes, né? Então, no Brasil, a República do Café com Leite, ou República Velha, estava em crise. Ocorreu também a Revolução de 1930 aqui no nosso país, que levou Getúlio Vargas ao governo provisório. Então, algumas reações daquilo que a gente vê na própria literatura é reação também, é um pano de fundo para tudo o que aconteceu na era Vargas, principalmente com Graciliano Ramos. Bom, então na década de 1930 houve uma significativa irrupção de novos e brilhantes romancistas. Surgiram importantes editoras ainda como a de José Olímpio, que publicou os romancistas inovadores do Nordeste. A população alfabetos. A gente vai ver desde lá no pré-modernismo, quando Monteiro Lobato apresenta o interior de São Paulo, né? Quando a gente também percebe o Lima Barreto apresentando também o Rio de Janeiro, a maioria dos autores denunciando o Brasil, o que vai se estender ao longo das primeiras fases do modernismo, do pré até o pós-modernismo. Então a gente também ainda tem a primeira fase, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, né? E nós temos a Raquel de Queiroz. Então, ainda falando sobre essa era Vargas, que iniciou a ditadura militar no Brasil em 1937 e perdurou até 29 de outubro de 1945, quando, debaixo de pressões, Getúlio Vargas renunciou ao cargo. Então, com essa repressão, o modernismo ele foi caracterizado no campo da poesia pelo amadurecimento e pela ampliação das conquistas dos primeiros modernistas. Então, de 1930 a 1945, a poesia se consolida e alarga seus horizontes temáticos. Houve ainda retomada de elementos simbolistas, principalmente pelo grupo de poetas que se agrupou em torno da revista Carioca Festa.
pesquisa. Então, ainda sobre essas características, né? O que é que acontecia? Havia um amadurecimento e solidificação da poesia, mistura do verso livre com formas tradicionais de compor poemas, tradicionalismo, mas também já havia aquilo que já tinha sido iniciado pelos romantistas, perdão, né? No período do romantismo, que era agora a criação de versos livres ou brancos, ou seja, a poesia não era só bonita, como diziam os parnasianistas, né? Com os sonetos e com a utilização da rima. Não havia a necessidade de se prender à forma, mas sim aos temas. Mistura da temática cotidiana com temática histórico-social e revalorização da poesia simbolista. Os modernistas afirmam libertação em setores como vocabulário, sintaxe, né, que é a distribuição das palavras numa frase, escolha dos termos. Havia ainda uma preocupação com uma linguagem mais elaborada. Pregaram a rejeição dos padrões portugueses, valorização diferente do léxico, né, do vocabulário, por meio de pronomes de terceira pessoa, de certos advérbios conectivos, numerais ou por meio de substantivos. Então, havia também a libertação em setores com o desejo de ser atuais, de denunciar o que estava acontecendo mesmo no Brasil. É por isso que alguns romances dessa época também são considerados históricos. Havia também a preocupação em exprimir a vida diária, dar estado de literatura aos fatos da civilização moderna. Falar agora um pouco sobre os autores da prosa. Linjo Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Vocês vão pesquisar sobre esses da prosa, tá bom? Então, esse é o Érico Veríssimo. Já que vocês vão pesquisar, eu vou dar uma passadinha, tá bom? E vou mostrar aqui uma das obras, O Tempo e o Vento. Por que essa obra? Porque eu já falei da importância dessa obra que é tão complexa e que pode sim ser abordada na nossa prova do Enem, né? Na parte no tocante à literatura. E aí tem um resumo, o nosso Graciliano Ramos, né, de Quebrangulo, né? O Graciliano Ramos que alguns dizem que é o principal, eu digo que é um dos principais, segundo críticos, como do Coutinho diz que ele é um dos principais. É o maior representante da geração neorrealista, porque traz uma nova realidade e o realismo também trazia essa ideia de denúncia. A obra é considerada como clássica pela qualidade literária, a obra do Graciliano Ramos. E os seus romances tratam de temas como a miséria, a fome, a seca, o latifúndio, aquilo que é problemas sociais, né? Aquilo que é preocupação do autor em denunciar as misérias do povo, as necessidades. Também há uma análise psicológica, né? Em que a gente vê a retratação da opressão, do medo, da angústia. Passar aqui um pouquinho. Ele foi acusado de participar da Aliança Nacional Libertadora, foi preso, né? Ficou exilado. E desse exílio foi que a gente viu nascer a obra Memórias do Cárcere. E aí ele uma fragmentação ainda de Vidas Secas, que vocês vão pesquisar também. Vou pegar aqui um pouco, Jorge Amado, né, baiano. Aí vocês vão pesquisar também um pouco sobre o Jorge Amado. Tem também aqui um fragmento
vocês devem pesquisar num caderno. Fica cansativo a minha leitura, né? Prolixa, enfadonha. Então é necessário a gente, para dinamizar, eu citar os autores e vocês pesquisarem, por favor. Aí, Capitã Jareia. Ainda Jorge Amado, José Lins do Rego, né? E a gente vê os ciclos do engenho, né? Ele traz essa ideia mais de uma escrita histórica, né? Riacho Doce, que já foi novela da Globo, Menino do Engenho. Esperar passar aqui um pouco. Pesquisarem também. Raquel de Queiroz, né, que escreveu o 15. É aqui também uma biografia.